Como havia dito a igreja em um dos domingos passado a respeito deste tema, em virtude que durante o mês de janeiro, fevereiro, muitos jovens ingressam na universidade pelas aprovações. Os exames produzem aí a aprovação dos nossos jovens que almejam a faculdade. Nós temos aqui em nossa igreja alguns vitoriosos e eu pude acompanhar algumas famílias, mesmo de férias, recebendo mensagens, orando ao Senhor por estes jovens vencedores. E daí a necessidade, e eu quero falar sobre esse tema. Passei na universidade e agora, com a parte 1 hoje, e uma parte no próximo domingo, a parte 2, porque é um assunto muito interessante. Talvez ele te ajude, você que irá ingressar na faculdade, na universidade, talvez ele te ajude a refletir sobre a sua fé e sobre o que você irá aprender. Quantos aqui passaram pela universidade e não perderam a fé? Levante a sua mão. Muitos crentes. Quantos passaram e perderam a fé? Levante a mão. Opa, tem uma mão levantada ali, perdeu a fé. Perdeu a fé, minha irmã. Perdeu, deve ter readquirido a fé, porque está aqui, amém. É um tempo difícil. Eu não perdi a fé no seminário. Pastor Francisco está me dizendo aqui, alguns perderam e perdem. E se perdem a fé no seminário, imagine num centro acadêmico, né, Pastor Francisco? Nas mãos de muitos que não possuem o temor, não possuem o conhecimento da palavra, são brilhantes professores, brilhantes profissionais. Ficamos, de uma certa forma assim, invejados com tanto conhecimento, o brilhantismo, a dedicação dos nossos mestres, dos nossos professores. Mas uma coisa faz a diferença: o Evangelho na vida deles. Essa é a diferença. Eles perdem a oportunidade de brilharem mais por não conhecerem o Evangelho. Eu já tive muitos professores na minha trajetória acadêmica, professores crentes, evangélicos, que com uma palavra, eles criavam uma dificuldade na turma. Lembro-me de um professor no direito, que numa certa ocasião ele disse assim: Jesus está voltando. E como esta semana no carnaval houve também uma cantora que disse a respeito da volta de Jesus, criou um reboliço, porque as pessoas não estão preparadas para ouvirem isso. Aquele professor disse no ambiente acadêmico: Jesus está voltando. Quando acabou a aula, um colega meu apavorado veio me procurar, sabia que eu era pastor, e disse assim, me perguntou: Davi, que história é essa que Jesus está voltando? E aí eu disse assim para ele: olha, nós pastores falamos todos os domingos isto na igreja, a gente prega isso, para a gente é um assunto normal. Agora, só porque o professor falou, vocês estão dando crédito, né? Só porque o professor, nosso mestre acadêmico, pós-doutor, então só porque ele disse, você está preocupado com isso, não é verdade? E como que a palavra de um professor, ela é importante. Numa das minhas especializações que fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Ciências da Religião, havia um trabalho que deveríamos escolher um autor, um escritor ou um personagem da história cristã, ou até da filosofia, porque se misturou também, e todo mundo escolhendo Siddhartha Gautama, o outro escolheu Jeremias, o outro escolheu João Batista, o outro escolheu um filósofo, e assim. E quando eu recebi a lista para que eu colocasse o nome, estava lá uma pessoa em branco, ninguém tinha escolhido aquela pessoa para falar, estava lá Jesus Cristo. Eu falei assim: eu vou falar sobre essa pessoa. Coloquei meu nome e fiz uma apresentação em PowerPoint, falando a respeito da vida, da obra, do ministério de Jesus. E eu fiz a citação naquela sala de aula de um versículo da palavra de Deus: bem-aventurados os que não viram e creram. E falei sobre isso. Quando eu acabei de falar no corredor, um colega me procurou e me perguntou: Davi, como é que é isso?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Aquele verso ficou naquele rapaz que era da filosofia e que estava ali participando de uma especialização em ciência da religião. Como que nós podemos influenciar no meio acadêmico? Mas não é só uma boa influência, há aquela influência negativa que eu quero estar hoje e no próximo domingo compartilhando com os irmãos. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de trazer algumas, não são orientações, alguns esclarecimentos, como por exemplo, nós não somos como evangélicos, ainda que alguns possam ser, nós não somos contra a ciência. Isso aqui é fruto da ciência e você tem aí no seu bolso. Você está sentado num banco, que com certeza é fruto de uma medição, de uma matemática, de um cálculo. Um banco como você está, a ciência está presente em nossa vida em todo o tempo. Se você ronca de noite, a ciência te ajuda a parar de roncar. Ela inclusive salva o teu casamento. A ciência, e aí eu já vou dizer de uma vez, ela não é inimiga da fé. E a fé não é inimiga da ciência. Sabe por quê? Porque quem criou a ciência, quem criou o mundo? Foi Deus. Isso é tão simples e é tão básico, e eu vejo tantos crentes com dificuldade de entender isso. Tem gente que acha que a ciência é do Satanás. Satanás não é tão inteligente assim não, meus irmãos. Ele não é tão capaz assim. Quem criou todas as coisas, imagine Deus colocando uma mesa com muitos alimentos, com muitas ervas, com muitas frutas variadas, e você nunca provou nada. E você passa a conhecer gradativamente, porção por porção, sentindo gosto sobre gosto. E assim você tem aquela mesa farta, aquele cardápio imenso, que você levará a vida inteira para degustar e para perceber o gosto. Assim foi Deus fazendo a ciência, fazendo o mundo. O mundo começa como uma ciência. Jardim. Quando Jesus ressuscita, Maria, que está naquele local do sepultamento, e Jesus aparece a ela, ela olha para Jesus pensando que era quem? Um jardineiro. Um jardineiro. A figura do jardineiro, ela está presente lá no Éden, porque Deus cria, Deus traz chuva, Deus faz a plantação, Deus cria todas as coisas. Isso é ciência. Ciência que nós não dominamos totalmente. A ciência também é frágil, porque o conhecimento do ser humano é frágil. A ciência não tem todas as respostas, e é por isso que ela tem o seu caráter investigativo, e assim tem que ser. E é assim que ela, no seu laboratório, ela trabalha, e ela trabalha incansavelmente, justamente, por quê? Porque ela também é limitada. E outra coisa, há que se diferenciar, ciência do cientista. O cientista leal, fiel à ciência, o cientista sério, o cientista comprometido com a verdade, o cientista que é comprometido com o seu trabalho ético e profissional, que não está a serviço de outros ou de outros interesses, a não ser de favorecer a humanidade com o seu conhecimento, a boa ciência. Então eu queria, nessa introdução, nós não somos contra a ciência, nós não somos contrários à ciência, porque Deus é o maior cientista, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se o irmão tem alguma dificuldade com a ciência, pense que Deus é o autor, o Criador de todas as coisas. Ele colocou a mesa está posta, e nós precisamos conhecer. E o nosso conhecimento não é total, é limitado. Não somos contrários à ciência, não somos anti-intelectualistas, nós não somos contra o estudo, o mundo acadêmico. Lucas, o discípulo médico amado, ele escreveu o livro de Lucas, que leva o seu nome, ele escreveu o livro de Atos, e a Bíblia diz que Lucas era um investigador, que ele procurou acuradamente pesquisar, ponto por ponto, e ele usa o conhecimento científico que ele tinha como médico para escrever o livro que leva o seu nome, e escrever o livro de Atos.
Nós temos este cientista como escritor. Então é uma falácia essa coisa de que nós somos contra a ciência, de que nós demonizamos a ciência. Nós somos contra a falsa ciência, os pseudocientistas, aqueles que defendem interesses que manipulam a população. Isso sim, o Espírito Santo nos dá discernimento para perceber, mas a ciência, ela é bênção. Talvez você pense de maneira contrária, eu respeito a sua posição, mas em minha história, em minha trajetória cristã, a ciência sempre foi aliada à fé. A ciência complementa a fé. E naquilo que a ciência não pode resolver, eu fico com o pai da ciência, que é o próprio Criador. Uma outra coisa importante que se diga, não somos contra a universidade. Podemos ser contra o modelo instalado de doutrinação, de posicionamento ideológico, que faz da universidade um ambiente para qualquer coisa, menos para o ensino. Aí nós iremos divergir, porque de fato, o ensino deve ser de fato ensino. Mas eu quero destacar com os irmãos em primeiro lugar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119, e eu quero então, respondendo a esta pergunta, passei na universidade e agora, o Salmo 119, o verso de número 9, 10 e 11, assim diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A universidade, sim, é um dos grandes desafios na vida do crente, do jovem, do acadêmico. É um tempo de muitas descobertas, um tempo fantástico, um tempo marcante na trajetória da pessoa, mas nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, porque muitos provados caem, sucumbem, abandonam a fé e nunca mais querem saber da igreja e de Deus. Eu queria alertá-los quanto a isso. Mas, em primeiro lugar, a origem das universidades. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho, para que os irmãos entendessem que não tem só diabo e demônio na universidade. Tem coisa boa e tem anjo. Muitos demonizam o ambiente acadêmico, até porque alguns parecem, de fato, inferninhos, mas nós devemos separar e não generalizar. Nós somos, inclusive, frutos de um ambiente acadêmico, de uma coletânea de informações e de conteúdo que nos possibilitou uma profissão, nos possibilitou levar o pão para casa, nos possibilitou adquirir o nosso patrimônio a partir de uma profissão. O ambiente da origem das universidades, o contexto da origem, do início das faculdades, das universidades, a transição da sociedade feudal e estática para o nascimento e desenvolvimento das cidades, quando no período do enfraquecimento do Império Romano, ali no século V, quando as invasões bárbaras enfraquece, dispersando o império, as pessoas migram para o ambiente rural. No ambiente rural, elas passam então a plantar a partir da propriedade e elas começam a plantar e viver daquele plantio. Isso vai ali até o século XV. 10 anos aproximadamente de período feudal, da terra, do feudo. Ali aproximadamente pelo século XIII, quando nós começamos a perceber o iluminismo, a renascença, o conhecimento sendo resgatado na Europa Ocidental, nós começamos a perceber que o estabelecimento das cidades, esse deslocamento rural que começa a criar o estabelecimento das cidades, a população que começa a se concentrar, novas descobertas de técnicas agrícolas precisavam ser descobertas e edificadas e apresentadas para aplicação, crescimento urbano e populacional.
Fortalecimento da cristandade também, porque a origem da universidade ela tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, é bom que se diga, sejamos leais, são os papas que, mal ou bem, e aqui para o bem, eles estabelecem as universidades. As universidades, na sua origem, ela tem exatamente a presença da religiosidade. A decretação, o estabelecimento do ensino, como o ensino que tem a origem na igreja, o monopólio, e aí sim, nós poderíamos criticar e poderíamos então entender que de alguma maneira a fé manipulou o conhecimento. E não quero entrar aqui neste mérito. É importante destacar que as primeiras universidades surgiram na Europa medieval com foco em teologia, direito e medicina. As universidades na Europa, as primeiras universidades, elas tinham foco no direito romano, que é a base, inclusive, para o nosso direito, passando por algumas constituições portuguesas, filipinas e outras, e que vem para o Brasil também esse modelo romano. O estudo da teologia, que tem como detentores do conhecimento teológico os líderes da igreja, os monges, os padres, os clérigos, as igrejas, os líderes clericais que dominam as línguas originais e que levam esse conhecimento para as pessoas, e assim também a medicina. E com o iluminismo, a renascença, surge ou ressurge a perspectiva filosófica, as ciências naturais da literatura, as pinturas, as esculturas. A Itália, que começa a se desenvolver dentro desse aspecto da literatura, da pintura, da escultura. Esse movimento iluminista, ele migra, deixa o aspecto feudal e passa a levar o mundo para uma outra perspectiva, inclusive no estudo, na pesquisa. E as universidades começam a surgir. As 10 primeiras universidades, elas são organizadas por causa da igreja. A primeira universidade que se tem notícia é de Bolonha, da Itália, no século XI. Naquela época o conhecimento era privilégio de poucos e apenas quem podia pagar se associava aos outros interessados. A segunda universidade é a Universidade de Paris, Sorbonne, no século XII. Depois tem Oxford, na Inglaterra. Depois nós temos Cambridge, temos Salamanca, na Espanha. E nós vamos então percebendo a reforma protestante, que traz uma enorme contribuição para as universidades. Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A Europa também passa a levar o conhecimento, e os Estados Unidos começam também, como colônia, recebendo esta influência, e não só os Estados Unidos, e outros lugares também. Por exemplo, não sei se você sabe, John Harvard, que doou metade do seu patrimônio e a sua biblioteca, composta por aproximadamente 400 livros, e ele fez a doação para o College, o New College, fundado em 8 de nove de 1635, e depois desta doação de John Harvard, o New College passou a se tornar então a Universidade de Harvard. Quem foi John Harvard? Um pastor congregacional, que, preocupado com a ciência, preocupado com a juventude, ele doou metade do patrimônio para que hoje uma das maiores universidades do mundo pudesse ser estabelecida no século XVII. E tantos outros protestantes da linha reformada, é bom que se diga também, importante falar, sendo leal ao conhecimento e à história, congregacionais, homens que fundaram as universidades. Princeton, considerada uma das melhores do mundo, foi inaugurada em 1746 no Colégio de Nova Jersey. Seu fundador foi o governador Jonathan Becker, que era congregacional, atendendo ao pedido de homens presbiterianos que queriam promover a educação juntamente com a religião reformada. Então, de um lado você tem a preocupação da Igreja Católica, através do direcionamento papal, líder máximo da igreja, que tinha a preocupação e que leva o ensino, e as igrejas protestantes a partir da reforma também. Nós temos esta origem das universidades. Então a presença religiosa, e aí vem as críticas, e não é aqui
o momento para esta discussão, porque quando nós lemos as críticas, parece que algumas pessoas querem que joguemos todo esse passado fora, desprezando toda a criação, desprezando todo o empenho, dizendo o seguinte: o modelo que presta é o modelo de hoje. Não, sejamos leais, conheçamos a história, saibamos reconhecer e valorizar aqueles que se entregaram pelo estudo acadêmico, e o cristianismo sempre esteve presente na vanguarda disso, irmãos. Comece a ler a história do cristianismo, comece a ler a história da teologia, comece a ler estes assuntos, esses conteúdos que falam a respeito da teologia na Europa, e você perceberá a influência cristã para o bem de toda a humanidade, e nós temos isso a partir dos reformadores. A contribuição das universidades, segundo ponto. Ainda que não tivesse um foco essencialmente na pesquisa, pois o objetivo era transmitir conhecimentos no seu tempo embrionário, ela contribuiu muito, de muitas formas, como por exemplo, as universidades, ainda que tivessem apenas o foco de conhecimento, de transmissão de conhecimento, espaço para formular opiniões públicas, uma vez que não existiam jornais, revistas e uma imprensa desenvolvida. Transmitir conhecimento sobre gramática, arte, filosofia, medicina, direito e teologia. Com o iluminismo, com a renascença, a Europa na arte se desenvolve, e então as universidades começam também a ser palco do estudo das artes, todos nós sabemos disso. Contribuir para a emancipação científica, travada pelo caráter religioso medieval. A teologia medieval, que de alguma maneira oprimia e manipulava o conhecimento, ela começa a perder as amarras, e a ciência começa a trazer novos rumos importantes, essenciais para o desenvolvimento da humanidade, uma vez que a igreja dominava a teologia, e agora a teologia está no espaço público, o espaço da universidade, e isto é muito bom. Não podemos apenas olhar e demonizar, dizendo que agora Deus deixou de ser o centro. Deus sempre esteve no centro. E perceba, meu irmão, aquilo que alguns denominam teologia humanista, que tem início com alguns ímpios, não tem. Muito da teologia humanista começa com gente séria, de gente que pensava no ser humano, sim, o ser humano pecador, do ser humano caído, e que precisava de uma atenção, porque esse ser humano sofreu durante 1000 anos. Muitas barbáries provocadas pela igreja. A renascença traz isso de bom. Ela passa a pensar no ser humano. O ser humano precisa sim ser alvo do amor de Deus, e isso leva muitas vezes ao entendimento de que a reforma traz este aspecto importante de pensar na palavra de Deus como a palavra única regra de fé, mas também pensar no homem, na pessoa. A universidade abre esse espaço. Criação de um ambiente propício à reflexão e estudo, pesquisa, ainda que de forma tímida, uma vez que a igreja controlava e detinha o poder sobre as universidades. Contudo, percebemos o avanço e a pavimentação para o que viria posteriormente. A contribuição para novos estudos, cooperação social nas mais variadas áreas do conhecimento. Terceiro lugar, a universidade e as profissões. No século XX, houve uma democratização do acesso à educação superior, com a criação de universidades públicas e privadas em todo o mundo. Todos nós sabemos que o século XX apresenta um avanço gigante, imenso, com universidades, com a democratização do ensino, abertura de universidades, a facilidade do aluno ao ensino superior, com a diversificação dos cursos oferecidos, surgimento de áreas como engenharia, administração, tecnologia da informação. E hoje a universidade também enfrenta outros desafios relacionados às mudanças que nós temos hoje. A questão da inteligência artificial, a questão da robótica e tantas outras áreas que para nós ainda desconhecido. Avançamos em tantas coisas e nós empacamos naquilo que a Bíblia sempre fala, a questão da mentira. Enquanto o homem não falar a verdade, ele irá patinar. Desenvolvemos tantas tecnologias e paramos nas fake news. O pastor Francisco já fez um sermão sobre isso, eu lembro, pastor Francisco.
O homem avança e cresce no aspecto desenvolvimentista, mas ele para e empaca e perde quando ele mente. E é por isso que nós somos da ciência verdadeira, leal, comprometida com a verdade. E a ciência esbarra na mentira, e na malignidade, e no espírito caído do homem. Temos as universidades que contribuem para o país na saúde, na tecnologia, os cursos de direito que possuem lá os seus locais de atendimento ao público. Eu mesmo fiz estágio numa das unidades de atendimento ao público que a universidade mantinha, um curso do direito tem, assim a medicina, assim os demais, na psicologia, os estudantes, os estagiários, ou seja, a contribuição para as vacinas, a contribuição para o desenvolvimento tecnológico, a mecânica e tantas outras coisas, a saúde mental. A universidade com o objetivo de promover e produzir grandes cientistas, grandes educadores, grandes empreendedores, grandes profissionais. Este é o ambiente verdadeiro da academia, do estudo, da seriedade. A sociedade precisa do trabalho dessa gente, a sociedade precisa da produção acadêmica séria dessa gente que está sentado num banco ou para 4, ou para 5, ou para 6 anos da sua vida. Por quê? Porque durante toda a vida nós estaremos estudando. Nós precisamos desses profissionais, precisamos da seriedade da universidade, precisamos da seriedade dos nossos professores com o conhecimento, com a verdade, com a formação de profissionais e de alunos que queiram de fato contribuir para a nação, contribuir para a sociedade. Hoje não se admite mais aquele aluno, permita-me, irmão, aquele aluno parasita que não tem nenhuma preocupação com aquela pessoa que está ao lado. Aquele aluno que só quer absorver, e é aquele aluno que não quer participar de maneira benéfica para a sua sociedade. As pessoas precisam da sua inteligência, da sua capacidade, as pessoas precisam da sua descoberta. Quem sabe aqui os nossos alunos, os nossos aprovados, promovam grandes descobertas que venham melhorar a nossa vida, como muitos estão melhorando a vida de tantos doentes. Às vezes eu vejo determinadas cadeiras para os cadeirantes, para os doentes, camas. A minha irmã internada lá, tratando câncer ali no Hospital da Barra, quanta tecnologia. Quando eu era criança, as camas que recebiam os doentes, que os doentes ficavam ali, eram camas terríveis, terríveis. E hoje você tem o conforto, porque a tecnologia, porque alguém descobriu, porque alguém estudou, porque alguém foi sério, porque alguém esteve na faculdade para estudar, e não para fazer outra coisa. Em último lugar, o jovem crente e a universidade. O jovem crente e a universidade. Eu posso imaginar a expectativa do primeiro dia de aula. Frio na barriga, ansiedade, nada de levar merenda nem lancheira, né, pastor Francisco? De jeito algum. E outra coisa, o pai não pode levar. O pai não pode levar. Se leva, vai deixar quilômetros de distância. Porque a turma não pode ver você chegando com o seu pai no carro ou na sua mãe. Bobagem, porque eu levei muitas vezes e busquei. É muito bom. É muito bom. Friozinho na barriga, expectativa. Eu agora sou superior, não sou mais médio. Se é direito, vai fechar todos os estabelecimentos que estão ilegais. Se for estudante de direito, no primeiro período, ele já diz assim: eu vou fechar todas as farmácias e todos os comércios aqui do meu bairro que está ilegal, eu já vou chegar lá e vou dizer: eu sou do primeiro período de direito. Se for de medicina, ele vai falar assim: não vou perder uma vida sequer, vou salvar todas. Se for da psicologia, ele dirá: não terá um doente com doença mental ou emocional. Quando o estudante chega aí nesse primeiro período, ele chega tinindo, todo animado, mas também com medo, expectativas novas, nervosismo, sensação de que não sou mais um adolescente, o compromisso agora me aguarda. Você não precisa pedir ao professor para ir ao banheiro, porque eles conversam sobre isso.
O aluno do ensino médio fica conversando assim: será que a gente vai pedir o professor para ir ao banheiro ou a gente pode sair sem pedir? E aí ele percebe que ninguém não está nem aí para a vida dele. Ele está sozinho. É ele e ele. O professor não saberá o nome, o professor não vai olhar o caderno, o professor não vai perceber se você escreveu com canetinha rosa, se você desenhou flor ou qualquer outra coisa. O professor não vai perceber isso. Em muitos casos, em muitas universidades, é você sozinho, você diante daquela universidade, daquele mundo, daquele universo de conhecimento. E outra coisa, pessoas diferentes, das mais variadas classes sociais, das mais variadas ideologias, pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, e você poderá chegar e perguntar assim: que lugar estranho é esse? Isso para não falar em alguns ambientes que de fato, de universidade, não aparece absolutamente nada. E outra coisa, a universidade não tem dono, ela é pública. É bom que se diga isso. Tem alguns que acham que a universidade é deles. Eles são donos da universidade. Eu tratei de uma menina em Juiz de Fora. Essa menina sofreu um caso de polícia. Essa menina estava completamente esgotada emocionalmente. Esta menina estava falida do ponto de vista emocional. Porque numa sala de aula na Universidade Federal, ela era expulsa de alguns ambientes que ela era aluna, da mesma maneira como outras pessoas, e ela não podia emitir as suas opiniões, porque ela era logo massacrada por pensar diferente. E teve um dia que ela teve que chamar a polícia, com tanto desprezo e atitudes outras que estava ferindo os seus direitos. Que tristeza, que tristeza. Uma boa dose de orgulho e vaidade circulam pela corrente sanguínea do novo estudante, afirmando que agora sou universitário, não sou qualquer pessoa, já estou num outro patamar, sensação de que agora eu sou superior, muitas expectativas, quem serão os meus colegas, com quem irei me assentar, quem estará ao meu lado, que grupo eu vou participar, aquelas coisas, né, que a gente sabe. Meus amigos, alguns vão pensar, caderno ou fichário? O que você acha? Não, tem que ser fichário. Caderno é coisa de estudante médio. Mochila, pasta eu carrego nas mãos? O que eu vou usar? São algumas reflexões, coisas simples, coisas básicas, mas que o novo mundo se descortina. Aos poucos, a identidade do novo aluno vai se amoldando ao contexto da universidade, e é aí que os perigos começam a acontecer. O jovem e a universidade, alguns perigos que ele vai enfrentar. Nesta solidão, nesta busca por afirmação, nesta busca por aceitação no seu ambiente acadêmico, ele pode se associar a pessoas que não participam da mesma fé. Ele poderá se aproximar de pessoas que inclusive abominam, detestam e desprezam a fé. Eles inclusive poderão dizer: você ainda acredita nessa história de Adão e Eva? E aí você, morrendo de vergonha, eu quero ver agora você que foi da memorial a vida inteira, o que você vai dizer? Eu quero ver agora a escola dominical e o crescer. Agora é a prova. Porque falar que acredita em Adão e Eva aqui na igreja é muito fácil. Recitar a Bíblia aqui na igreja é muito fácil. Ganhar os concursos que tem lá no crescer é muito fácil. Agora você chega lá na universidade com um camarada, não vou nem descrever aqui para não achar que eu estou fazendo alguma distinção entre pessoas. Você chega lá uma pessoa muito estranha, muito esquisita, daquilo que você imagina ser diferente para você. E aí a pessoa fala assim para você: você ainda acredita em Adão e Eva? E aí? Cadê mamãe, cadê papai? Cadê o meu pastor aqui para resolver? A sua fé é logo em choque. E eles farão isso. Alguns de propósito, para testar a sua fé e para já criar
dificuldade. Lembro-me, pastor Francisco, que eu, no primeiro dia de aula, no seminário, um terceiranista, lá em cima na colina, me recebendo, e eu chegando lá, eu falei assim, você é primeiro ano? Eu falei assim, eu sou primeiro ano. E ele falou um montão de bobagem já para mim, lá no seminário. Ah, você cuidado e tal, e tal, e tal. Eu falei, arreda Satanás. Imagine no ambiente da universidade. Você acredita em Jesus? Jesus foi um mito. Não existiu. Você ainda acredita nessa história de Bíblia? Ah, meus irmãos, é agora. É agora que o valor da nossa fé será provado. Por quê? Porque você irá demonstrar com seus atos, com as suas opiniões, tudo aquilo que você aprendeu. Tudo aquilo que desenvolveu no seu ambiente eclesiástico. Pessoas, hábitos. E eu não precisaria aqui dizer nada a respeito de... Tem algum problema eu falar que tem maconha na universidade? Algum problema eu falar isso aqui? Tem problema ou não, irmãos? Tem ou não tem? Tem maconha na universidade? Tem? Sério? Qual universidade? Toda. Ah, que bom. Os irmãos estão comigo. Os irmãos estão comigo. Quem nunca viu maconha poderá ver pela primeira vez. E fala para ela, sai Satanás. Quem nunca viu uma bebida poderá ver pela primeira vez. Quem nunca ouviu determinadas coisas poderá ouvir pela primeira vez. A universidade poderá ser o ambiente em que você, pela primeira vez, poderá perceber que o mundo é diferente. Completamente diferente. Sozinho, solitário, os seus amigos são daquele jeito. Cadê o crescer? Professores, com as suas ideias, com a sua experiência, aquele professor que tem o objetivo de doutrinar, para aquilo que ele pensa como ideologia, fará e tentará, de alguma maneira, passar a experiência dele para você, para que você entenda e saiba e creia que aquilo que ele ensina, e só ele ensina, então é a verdade. E se você, aluna, se apaixona pelo professor, aí é que é pior. Porque alguns alunos entendem que tudo que o professor fala é verdade. E tudo que o professor fala é lei. E aí ele começa a pensar assim, e não é muito bem como o pastor Davi prega lá, não. E não é o que meu pai diz em casa. Não foi assim que eu aprendi. E eles vão tentar desconstruir totalmente a sua fé. E Satanás não tem pena, porque ele sabe que ali é o momento dele destruir a sua fé. E de acabar com o seu passado e mudar o seu rumo, para que você tenha o entendimento equivocado de que ciência é contra a fé, e não é. Em primeiro lugar, para concluir, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui, de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Como você poderá passar pelo ambiente da universidade, observando todas essas coisas, todas essas complexidades, com amigos, com hábitos, com conhecimento, com conteúdo, com práticas, com aqueles conteúdos mais complexos. Olha, irmãos, eu tinha um hábito quando eu ia estudar algum filósofo. Ah, porque esse filósofo disse isso, ó, que bacana. Ah, porque esse filósofo disse isso, olha que legal, olha que bacana, que verdade absoluta. Aí eu tinha um hábito de estudar a vida pessoal desses filósofos. E o que eu percebia? Ele se matou. Eu falei, então não é exemplo. Aí eu olhava o outro lá e falei assim, esse aqui perdeu, esse se matou. Ele não é exemplo. Aí esse aqui morreu drogado, eu falei, isso não é exemplo. Aí eu olhava a vida do outro filósofo, esse aqui morreu embriagado, porque bebia muito. Eu falei, isso aqui não é exemplo. Esse aqui matou a mulher, esse aqui matou o filho, esse aqui isso, aquilo. Eu falei, isso não é exemplo. O meu Jesus não me ensinou isso. O meu Jesus me ensinou que o Evangelho muda a vida da pessoa, transforma a vida da pessoa.
O indivíduo tem um grande conhecimento, traz uma grande contribuição, mas foi para o inferno. Aquilo que ele ensinou não valeu nada, porque ele não tinha vida naquilo, nem ele talvez acreditasse naquilo. E não será você, meu irmão, aluno jovem, que vai acreditar em tantas balelas que nós ouvimos na universidade, que colocam em xeque a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua fé será provada. Irão perguntar para você, Jerusalém ou Atenas? Irão perguntar para você, a academia ou a igreja? E você deverá responder com convicção aquilo que você aprendeu, aquilo que você creu. Se você é um crente transformado, se você tem uma experiência com Jesus, olha, poderão falar o que quiser. Poderão dizer que a tua igreja quer dinheiro, poderão falar que o seu pai te enganou, poderão falar que a Bíblia é mito, que Adão e Eva nunca existiu, mas você está firmado nesta palavra, e você estará ali para estudar, você estará ali para cumprir um tempo da sua vida, e você influenciará, e você testemunhará, porque existem pessoas que lá estão, que precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, e Deus pode te usar, e é por isso que existem inúmeras organizações cristãs dentro da universidade. Eu tenho uma amiga lá no Rio de Janeiro, que ela estudou na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e ela frequentava os cultos que tinham lá, de algumas organizações cristãs, e ela viu quanta gente se converteu, quantos jovens que do Brasil inteiro iam para aqueles lugares, sozinhos, isolados no seu quarto, quantas pessoas se converteram e até hoje estão firmes, porque se converteram num ambiente acadêmico. A universidade não é tudo isso que você pensa, não. É um tempo de prova, mas é um tempo de bênção, um tempo de crescimento e é um tempo de conversão. Não fique excessivamente preocupado com suas dúvidas e inquietações. Tem dúvida? Procure o pastor Francisco. Procure o pastor Neander. Está em dúvida? Converse com alguém. Temos aqui muitos professores universitários, inclusive um é um mentor meu, é um que eu estou discipulando, que eu gosto muito dele. Ele é pós-doc aqui da Universidade de Brasília, da área de economia, é meu discípulo, eu converso com ele. Como que eu aprendo com ele? Um homem crente. Tenha um mentor, tenha um mentor. Até certo ponto, perceba, dúvidas são importantes. Elas poderão ser benéficas, elas nos ajudarão a crescer, a examinar, elas poderão melhorar a nossa fé, elas poderão melhorar as nossas argumentações, nós poderemos conhecer o outro lado também, poderemos ser instrumentos do Senhor, poderemos adquirir convicções sólidas, pela palavra do Senhor, que não contraria em muita coisa aquilo que a ciência diz. O apóstolo Paulo queria que os seus ouvintes tivessem uma fé robustecida, amadurecida, por isso ele recomendou 2 Coríntios 13, verso 5, na NVI, se você quiser abrir, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmo, não tenha medo da universidade. É um momento e é um local que você irá perceber e examinar-se a si mesmo. Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios 13:5, examine-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Você vai para a universidade, Jesus vai com você, você vai testemunhar, você vai vencer, você vai passar por esse momento e você dará glórias ao Senhor, você não se envolverá com coisas erradas, você cumprirá o seu propósito como bom estudante para ser um bom profissional. E para que Deus abençoe a sua carreira, e que você case, e que você seja feliz para sempre, e que você tenha muitos filhos. As dúvidas mal resolvidas podem ser fatais, mas quando nós amadurecemos, quando nós conversamos com Deus, quando nós buscamos a sua palavra, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, sempre preparados, 1 Pedro 3, verso 15, NVI, Nova Versão Internacional, sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Sempre preparados para responder. Por que você é crente? Porque Jesus me transformou. Por que você entrega o seu dízimo à igreja? Porque eu entendo que é uma responsabilidade do crente para a expansão do Evangelho em toda a terra.
Por que você crê na palavra de Deus? Porque ela muda o pecador. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estude a vida dos cientistas que foram crentes e fiéis ao Senhor. Estude a vida dos que foram ímpios e o fim que eles tiveram. Não acredite em tudo, meu irmão. Não seja ingênuo. Muitos professores irão questionar a sua fé. Criticarão as igrejas, os pastores. Muitos, não estou generalizando. Por favor, não estou generalizando. Muitos não gostam da igreja, muitos abominam o cristianismo. Muitos dizem que as famílias têm que acabar. Muitos dizem que a doutrina judaico-cristã tem que acabar. Muitos combatem o cristianismo. Desconhecem a contribuição que o cristianismo trouxe e traz para a vida da humanidade. Não acredite em tudo. Você poderá ser ridicularizado ao acreditar na Bíblia. Irão dizer para você que você é alienado, que você é um pobre intelectualmente, mas você deverá se lembrar de Jesus quando diz, em Mateus no capítulo 5, verso de número 11, quando ele vai dizer assim, abra lá sua Bíblia, Mateus no capítulo de número 5, o verso de número 11, quando alguém tentar te ridicularizar, você terá esse verso no seu coração, Mateus 5, verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, quando alguém falar para você alguma coisa contrária à fé, exulte ao Senhor. Não volta para casa chorando não, meu irmão. Glorifique a Deus, porque em você está sendo cumprida a palavra do Senhor. Você está sendo alvo do inimigo, mas Deus estará com você para vencer essas batalhas. Você poderá ser excluído de algum grupo, por suas convicções, suas ideias contrárias à maioria. Porque todo mundo pensa assim. E daí? Eu não penso. Tenha coragem para afirmar as suas posições. Porque todo mundo aqui pensa assim. Nem sempre a unanimidade é inteligente. Alguém disse que toda unanimidade é burra. Todo mundo pensa assim, então pensa ao contrário. Tenha convicção das suas doutrinas. Concluindo, meu irmão, algumas dicas importantes. Não perca a sua vida devocional, sua vida com Deus. Não abra mão. Não despreze o seu momento com Deus. Não subestime o inimigo, que gota a gota vai minando a sua mente. Uma coisa você ouve aqui, uma coisa você ouve ali, e aos poucos a sua fé vai enfraquecendo se você não tem vida com Deus. E aí é que nós precisamos das nossas experiências com Deus. Nós precisamos que Deus se apresente a nós, verdadeiramente. E aí nós começaremos a valorizar algumas experiências. Tem gente que é contra a experiência. Eu nunca vi crente assim. A experiência não é importante. Como que não é importante? São as experiências que muitas vezes nos mantêm de pé, nos mantêm firmes. Elas são importantes. É óbvio que nós não seremos apenas experiência, nós não seremos apenas emoção, nós somos razão, nós somos um ser completo, as coisas andam juntas. Nós precisamos que Deus se revele a nós, até porque nós cremos no Evangelho vivo. Priorize a fé como o maior bem e investimento que você possa fazer para a sua vida. O investimento está na sua vida com Deus. Não adianta ter conhecimento do mundo e perder a sua fé. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aprenda a dizer não logo no início e se posicione. Aprenda a dizer não logo no início. Você não faz isso? Não, eu não faço isso não. Você não vai? Não, não vou não. As pessoas irão te respeitar. E se elas não te respeitarem, problema delas. Leia, ouça, estude, mas tenha filtros. O conhecimento passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olhe a vida pessoal e familiar dessas pessoas que desprezam a Cristo. Olhem a vida familiar dessas pessoas que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo.
se elas não estão afundadas nas drogas, na bebedice, nas ideologias do inferno, se elas não são contra a família, se elas não são contra os valores cristãos. Veja a vida dessas pessoas, se elas não são abandonadas pelos pais, e tantas outras coisas mais, que encontram na universidade a sua casa, o seu abrigo, porque elas não têm lugar em outro, não têm espaço em outros lugares. Veja a vida dessas pessoas, se elas têm um pai que diz assim: eu te amo, meu filho. A maioria não tem. A maioria o pai não leva na faculdade de carro. A maioria estão abandonadas, eu não quero generalizar. Não tenha medo de testemunhar sua fé, Deus pode usar para alcançar muitas pessoas. Paulo alcançou muita gente na prisão e nos palácios de César. Paulo não teve medo de estar entre eles. Use seu tempo como universitário para estudar, conhecer pessoas, fazer amigos, testemunhar de Cristo. Respeite seus professores e seus colegas. Aproveite as oportunidades. Pode ser um dos melhores períodos da sua vida, se você aproveitar. E para concluir, faça a sua carteirinha de estudante para você ter desconto nos ambientes culturais. Eu tenho a minha carteirinha de estudante. Quando eu vou em determinados lugares, eu pago meia, por causa do mestrado na teologia que eu faço com a FTBB e a EST. Então eu vou lá com o meu cartãozinho, eu tenho meia. Faça a sua carteirinha para você usar em bons eventos, naturalmente. Próximo domingo, irmãos, eu quero voltar a esse tema. Eu acho de um tema tão importante, a igreja precisa falar disso. Os irmãos me perdoem o tempo, a hora, mas nós precisamos falar. Você não foi ainda para a universidade, mas você vai. Quem pretende ir aqui para a universidade? Pode ser até um idoso. Você idoso, por favor, não vai perder a fé lá na universidade, né, meu irmão? Você que tem 50 anos, você não vai perder a sua fé. Não venha conversar com o pastor Francisco sobre isso. Quantos aqui ainda pretendem ir para a universidade? Fique de pé. Fique de pé. Quantos passaram na universidade? Vem aqui, a gente vai fazer uma oração por vocês. Você que passou na universidade, você que quer ir para a universidade, vem aqui que a gente vai orar por você. Temos aqui alguns irmãos, não vou chamar de idosos para não complicar. Eu vou convidar o pastor Leandro para fazer essa oração, pastor Leandro, pastor da juventude. Você que passou no vestibular, não sei nem se existe vestibular que fala, dos exames aí do Enem, do PAS, vem aqui, a gente quer orar por você. Vem cá, rapidinho. Podem vir aqui. Faculdade particular, não é só universidade pública não. Venham cá, vocês que vão estudar, venham aqui. Vocês que querem estudar, venham aqui. Eu sei que tem muita gente aí que passou. Talvez eles estejam com vergonha, né? Vamos orar aqui, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. O pastor Neander vai fazer uma oração por esse grupo, por essas pessoas, pelos nossos jovens que alcançaram vitória, pelos familiares, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja orientando, trazendo sabedoria, força e vigor, fé, para que estes irmãos saibam lidar com este tempo importante. Pastor Neander, por favor, ao microfone para fazer uma oração de gratidão pelos nossos aprovados e pedindo ao Senhor pelos próximos. Temos aqui alguns jovens aqui, temos da nossa igreja, recebi uma fotografia de 3 jovens de nossa igreja que passaram para o Colégio Naval, lá em Angra dos Reis. Recebi uma foto, 4 jovens, 3 deles aqui de nossa igreja, que passaram para o Colégio Naval e estarão lá em Angra dos Reis, estudando. E os nossos irmãos aqui, parabéns, Deus abençoe vocês, tá certo? Que Deus dê vida, sabedoria a vocês e que vocês sejam abençoados no ambiente acadêmico. Vamos orar, pastor Neander. Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela tua presença, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de toda ciência, sabedoria, o Deus que conhece o mais profundo de cada ser humano, porque nos conhece. O Senhor seja louvado e exaltado não apenas nos templos, onde o nome do Senhor é exaltado e glorificado pelo teu povo, mas que o teu nome seja conhecido e reconhecido em todos os lugares, em todos os espaços, em cada universidade dessa nação, as universidades espalhadas ao redor do mundo, para que o nome de Cristo Jesus, aquele que está acima de todo conhecimento e ciência, seja glorificado, Pai. E nós entregamos nessa manhã, nas tuas mãos, não apenas os adultos que estão aqui à minha esquerda, mas cada um desses adolescentes e jovens, que também, ó Deus, estão agora
entrando, ó Deus, por esse caminho da universidade. Guarda a mente e o coração. Guarda, Senhor, dos ataques do inferno. Guarda, Senhor, das ideologias. Que eles sejam naquele lugar, ó Deus, não apenas estudantes sedentos pelo conhecimento, mas que sejam como luzeiros do Senhor, sal da terra, temperando aquele lugar, colocando, ó Deus, a tua bandeira da paz, do evangelho, da salvação, para todos aqueles que estão sedentos e estão à procura da verdade, que eles sejam, ó Deus, divulgadores da semente da verdade do Senhor, para que o nome de Cristo Jesus, ao invés de ser zombado, ridicularizado, seja engrandecido e reconhecido como aquele que tem todo o poder, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Continue guardando o nosso coração, que a tua igreja continue marchando de forma operante, ousada, como nós não cansamos de declarar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a oração que nós fazemos nessa manhã, comissionando os nossos estudantes, os nossos universitários, para que o nome do Senhor seja glorificado. E em teu nome, Jesus, que nós fazemos essa oração. Amém. 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 Cantemos, irmãos, encerrando assim o culto desta manhã.